Olá, tudo bem? Me chamo Caroline Nunes, sou discípula da Missão Galileia e estou aqui hoje para partilhar um pouquinho com você sobre o Evangelho do dia de hoje. Você pode pegar a sua Bíblia e, se você não está com a sua Bíblia aí por perto, pode só fechar os seus olhos e escutar atentamente o que Deus quer falar para você hoje neste Evangelho. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 6 e de 12 a 14. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Então, Jesus vem nos falar hoje da sabedoria, do discernimento e da santidade. Como assim nos vem falar da sabedoria, por exemplo? Então, ele vem logo no primeiro versículo falar o quê? Aí no versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Então você para pensar agora nessa pérola aqui que Jesus fala. A pérola, quando eu penso em pérola, eu penso em quê? Uma coisa preciosa, uma coisa valiosa. Então, o que eu faria com a pérola? Eu iria guardar para ver com sabedoria o que eu iria fazer com essa pérola. Então, eu precisaria de sabedoria, discernimento, para então ver o que eu faria com essa pérola. Então, eu não iria jogar ela aos porcos e aos cães, porque eles não saberiam o que fazer. Eles iriam achar que é um brinquedo, eles iriam brincar, destruir, morder, como muitos cachorros fazem, né? Então, o que seria a nossa pérola hoje? Então, eu penso muito nos ensinamentos que Deus tem para nós, nos ensinamentos que Deus tem todos os dias, como o Evangelho do dia, por exemplo. Os ensinamentos que Deus vem nos dar, que nós precisamos guardar para saber usá-los com sabedoria e não simplesmente não fazer nada com eles, sabe? Então, como a nossa vida, o nosso corpo, que são coisas valiosas, são coisas muito preciosas para Deus, que nós precisamos saber usar, nós precisamos guardar. Então, ele vem no seguinte, no versículo 12, falar assim: Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Então, quando você pensa, se eu quero ser amado, eu preciso primeiro amar, não é? E eu lembrava, né, nessa parte aqui, nesse versículo, eu lembrava muito da música, que na verdade é uma oração de São Francisco de Assis, que fala assim: Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha que perfeita essa oração se encaixa no Evangelho de hoje, que ele fala justamente desses pequenos sacrifícios e obstáculos que a gente passa para chegar e morrer para uma vida eterna. Morrer para uma vida eterna é morrer para o meu orgulho, morrer para a minha vaidade, morrer para tantas coisas que não nos fazem bem, que não agradam a Deus, para buscar a vida eterna. E essa música fala justamente do que o nosso coração precisa desejar e fazer para passar por essa porta estreita e chegar à vida eterna. E ele fala dos pequenos sacrifícios, por exemplo. Ele fala na música que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Primeiro eu preciso perdoar para querer o perdão do outro. E é muito difícil isso, é muito difícil fazer isso. Primeiro eu querer perdoar e depois receber o perdão do outro. É muito difícil nós querermos primeiro compreender o outro do que ser compreendido. Então são esses pequenos sacrifícios que a gente precisa fazer, sabe? De primeiro querer perdoar, de primeiro querer compreender, para fazer com o outro aquilo que nós queremos que eles nos façam.
E quando eu rezava com esse versículo, eu lembrava muito do que tem em Mateus, capítulo 5, no versículo 7, que fala assim: Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí eu pensava, como é que eu quero ter a misericórdia de Deus se eu nem tenho a coragem e sensibilidade, nem tento ter misericórdia com o outro? Se eu não tenho a sensibilidade de ter a misericórdia com o outro primeiro, sabe? Primeiro eu preciso ter a iniciativa, primeiro eu preciso querer ter a misericórdia com o outro para que Deus tenha misericórdia comigo. E aí, continuando no versículo 13, Jesus vai falar assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Então, quando ele fala em larga, assim, quando eu pensava no termo porta larga, antes, quando eu li essa passagem e não me aprofundava muito nessa questão, né? Eu pensava em larga como um comprimento, simplesmente. Como uma coisa que era larga, simplesmente larga. Só que no profundo, quando você vem pensar em larga, você vem pensar justamente nas tantas coisas que existem no mundo, tantas distrações que existem, que são inúmeras. Inúmeras coisas que existem no mundo que nos faz distanciar de Jesus, porque nós focamos naquelas tantas coisas que o mundo nos oferece e que, na verdade, quando você vai ver, nos traz riqueza nenhuma, nos traz nada assim, sabe? E, como muitos falam, são como os falsos brilhantes, que estão lá reluzindo e a gente acha, nossa, que incrível! E quando a gente chega perto, não é nada daquilo que a gente estava pensando, sabe? Não é nada comparado ao que Deus tem para nos dar. E aí depois você se sente vazio, você não sente aquela felicidade, porque não é o que vem de Deus. São coisas que, na verdade, faz a gente se distrair e se distanciar de Deus. É o contrário, né? E eu pensava muito nisso, nessa questão que nós focamos tanto nessas várias coisas que existem no mundo, tantas distrações, e nós acabamos nos distanciando de Jesus, tirando ele do foco. E quando eu pensava nessa situação, eu pensava em crianças. Tipo assim, sabe quando as crianças vão na rua com os pais fazer compras e tudo mais? E aí elas se encantam por aquele brinquedo naquela vitrine e vão indo até o encontro lá daquele brinquedo, encantadas, assim, sabe? E elas vão atrás, vão cada vez mais assim perto daquele brinquedo e acabam se distanciando dos pais. Elas acabam se afastando e acabam até se perdendo. Quantas histórias a gente escuta, né, de crianças que se perderam dos pais. E é justamente isso que acontece conosco e Jesus. Quando nós focamos em tantas outras coisas que existem, nós acabamos nos distanciando daquele que é o foco, daquele que é Jesus. E quando a gente vai perceber, a gente já se perdeu. A gente já se perdeu de Jesus. E por isso fala que é caminho da perdição, porque a gente acaba se perdendo, tanto se perdendo de Jesus, como se perdendo de nós mesmos. Já quando Jesus vem falar no versículo 14 da porta estreita, ele fala assim: Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Ele fala que é estreita porque não é nada fácil passar por ela, mas a recompensa é enorme, a recompensa é muito maior do que a gente imagina. A recompensa de passar por essa porta estreita com Jesus. E quando eu refletia sobre esse evangelho, rezava com esse evangelho, eu lembrava muito de um jogo. É como se fosse um jogo de videogame. Agora vocês vão ter que parar um pouquinho e entrar na minha mente, viu? Tem que entrar na minha mente para acompanhar a coisa. Eu lembrava de um joguinho que tem, muitos devem conhecer, não sei, mas era um joguinho que é assim. Tem dois personagens nesse jogo, a água e o fogo. E os dois precisam passar por caminhos bem diferentes para chegar na porta, eles passam por uma porta para chegar no próximo nível. E aí acontece que assim, a água passa por muitos caminhos que o fogo não consegue passar. E aí eles vão se complementando, se ajudando para chegar no outro nível.
para passar pela porta. E eu pensava que esse jogo se encaixa muito com isso, sabe? Porque eu pensava assim, na água, sendo a vida, sendo Jesus, e o fogo como representando a destruição. E o fogo, às vezes, pode representar nós mesmos. E assim, eu pensava o quê? A água é aquela que jorra para a vida eterna. A água é aquela que jorra para a vida eterna. E o fogo pode ser nós que nos encontramos no pecado, que nos encontramos tantas vezes com coisas dentro de nós, com orgulho, com falta de perdão, com falta de misericórdia, tantas coisas que não agradam a Deus e nem a nós mesmos, que não nos faz bem. Então eu pensei na água e no fogo sendo a água Jesus e nós o fogo. E que nós precisamos, juntos, um ajudando, nós precisamos de Jesus para nos ajudar a passar de fase, a passar de nível. E eu pensava nisso e para mim se encaixava muito, sabe? Essa questão desse jogo, nessa situação de que nós precisamos de Jesus para passar pela porta estreita. Nós precisamos passar por todos esses obstáculos que tem no jogo, que é a vida, o jogo é a própria vida. Que nós precisamos passar por todos esses obstáculos, esses sacrifícios, para passar pela porta estreita. Mas depois que você passa de nível, é uma satisfação tão grande depois que você tentou tanto aquela fase. E passar por tanto caminho, e tanto obstáculo, e tantas coisas. E nossa vida é justamente como esse jogo, em que nós precisamos escolher qual caminho seguir, se nós queremos passar pela porta larga ou pela porta estreita, e se nós queremos passar com Jesus ou não. E, gente, com Jesus é muito melhor, com certeza. Porque se a gente sofre tanto, imagina sem Jesus, meu Deus do céu. E aqui eu quero deixar o questionamento para vocês hoje. Neste dia de hoje, com esse evangelho, eu queria fazer o questionamento para que você possa refletir durante todo o seu dia. Nós estamos indo pela porta larga ou pela porta estreita? Nós precisamos refletir muito sobre isso e pensar no quanto nós precisamos fazer pequenos sacrifíciozinhos, mas que nos levam para a vida eterna. Como Jesus fala, é apertado o caminho que leva à vida eterna, mas é incrível ir com Jesus, passar por essa porta estreita. Então, que nós possamos refletir isso durante todo o nosso dia. E obrigada por chegar até aqui, ao final dessa partilha. E eu já te convido a amanhã a estar aqui também conosco, refletindo a partilha sobre o Evangelho do dia. E é isso. Deus abençoe e até mais.